Uma menina mora na escola. Isso mesmo, mora na escola. Ela tava dormindo no chão e um cachorrinho bem fofo que se chama Tarumaru foi pra cima dela e acorda a menina com uma lambida na cara. A menina percebe que ela tava atrasada pra escola. Então, ela se prepara e simplesmente sai do seu quarto e pronto, já tá na escola. O nome dela é Yuki e ela é uma menina muito boazinha e parece gostar muito da sua vida. Quando ela sai do seu quarto, ela corre pelo corredor da escola cumprimentando todo mundo que aparece na frente dela. Ela foi diretamente para uma sala onde era um clube que ela sempre gostava de ir. Lá tinha mais de 3 meninas que faziam parte desse clube. A Kurumi, que vivia com uma pá para cima e para baixo. A Miki, que age como se a Yuki fosse a sua irmã mais nova. E também a chefona do clube que se chama Ri. Ela estava cozinhando e briga com a Yuki porque ela dormiu até muito tarde. A Yuki pergunta da pá que a Kurumi estava limpando, mas ela só fica com um sorriso no rosto. Ela chamou a Yuki de fofinha e ingênua e disse que a pá era uma arma com a maior taxa de morte na Primeira Guerra. Mas a Yuki não liga muito pra isso. Ela foi conversar um pouco com a Miki, só que ela fica um pouco envergonhada quando a Yuki chama ela de Miki-kun. E a Kurumi fica lá pensando em como ela foi completamente ignorada. A Yuki diz que ela quase se esqueceu de vir pro clube delas, mas graças a Megumi, ela se lembrou de vir pro clube. A Miki lembra de agradecer a Megumi por isso, e ainda diz que ela era bem esquecida. As meninas começaram a comer um belo macarrão da Ri, e até mesmo Tarumaru ganhou a sua comidinha e fica muito feliz. Ele tinha um pouco de medo da Ri, então, enquanto a Yuki estava comendo, a Ri diz pra ela que ela estava quase na hora dela ir pra escola, e a Yuki era ajudante da classe, ela tinha que ir mais cedo. Então ela se despediu das suas amigas e saiu correndo. A Miki, ao mesmo tempo, percebeu que o Tarumaru sumiu dali, mas por enquanto não era algo tão anormal. A Yuki estava indo mais rápido que podia para a sala. Ela fica pensando em como ela amava viver na escola. Para ela, isso era algo muito da hora, e ela não se sentia saturada disso. Tinha muitas coisas que ela gostava ali, mas de repente, alguém chama ela e ela volta para a realidade dela. A professora Megumi pede para Yuki não correr nos corredores. A Yuki pede desculpas por isso, dizendo que ela não notou o que estava fazendo, e falou que não notou a professora ali também, porque ela não se destacava muito. A Megumi fica com uma cara de tristeza, mas ela sabia que não tinha sido por mal. A Yuki de fato chegou na sua sala, e os seus amigos perguntam como que ela conseguia sempre se atrasar vivendo no clube da escola. Mas ela só diz que gostava de chegar nos últimos segundos por conta da emoção. A professora chegou, e a Yuki era ajudante, mas ela não limpou a lousa. Ela se sente triste por não ter feito a sua única tarefa, mas ela queria se dedicar mais a isso, e de fato começar a arrumar as coisas. Ela vive de uma forma muito intensa, ela fica muito triste de uma forma muito rápida, e também muito feliz, também muito rápida. De repente, a Miki apareceu na sala de aula chamando pela Yuki. A professora parece ter ficado brava, então a Miki fecha a porta e pede desculpas. A Yuki fica se perguntando do porquê a Miki foi ali nesse momento. Talvez alguma coisa pudesse ter acontecido. Ela perguntou para a professora se podia sair, mas nem esperou a resposta e foi embora deixando a professora com uma cara de tacho. Ela se encontrou com a Miki e ela disse que o Tarumaru sumiu. A Yuki ficou com medo e elas começaram a procurar por ele na hora. Elas vão em outras salas procurando por ele, e elas finalmente escutaram o barulho dele latindo ali perto. Elas correm na direção do som e chegam em um lugar com várias mesas e cadeiras empilhadas. A Yuki consegue encurralar ele, mas o Tarumaru abriu uma porta do lado e entrou na sala. O doguinho faz a maior bagunça lá dentro, assustando os alunos, e a Yuki tem medo de abrir a porta para pegar o doguinho, mas a Miki não tá nem aí. Ela abre a porta na caruda mesmo. Eles bagunçam tudo e quebram muitas coisas. Então agora, nós vemos que o Tarumaru de fato foi pego e estava dentro do clube da escola. Elas se sentam na mesa para comer o lanche, e elas ficam se perguntando como o Tarumaru consegue tanto abrir portas. Não faz sentido isso. Agora, elas vão precisar deixar ele na coleira, porque senão o doguinho vai embora e vai causar muitos problemas. Mas as meninas lembram que era pra Yuki ter levado o Tarumaru pra passear, só que ela se esqueceu e ficou com um pouco de vergonha por conta disso. Nesse momento, a Yuki também percebeu que ela se esqueceu da sua bolsa na sala de aula. Ela correu lá pra buscar. A Kurumi fala que a Yuki sempre tá de bom humor, e a Ri fala que isso é bom, mas a Yuki ainda estava ali escutando, e as meninas não sabiam disso. Então a Yuki só diz pra elas que ama muito elas. As três ficam um pouco confusas e envergonhadas, então a Yuki mostra todos os seus sentimentos. Ela diz que apesar de sempre se esquecer das suas coisas, ela nunca se esquece delas. A Ri diz que entende os seus sentimentos, então a Yuki sai dali com um sorriso no rosto. A Miki diz que estava preocupada com ela e vai seguindo ela.
A Yuki voltou para a sala de aula e os seus colegas ainda estavam lá sentados e perguntam como ela estava se sentindo. A Yuki diz que ela estava bem e explica que o Tarumaru fugiu, então ela precisou ir buscar ele. As meninas confundem o Tarumaru com um menino, mas ela esclarece as coisas falando que ele era apenas um doguinho. Enquanto a Yuki fica falando dele, a Miki chegou na porta da sala. Ela fica olhando a Yuki de uma forma séria de longe, então ela chama pela Yuki e o ambiente mudou. As janelas estavam todas quebradas, toda manchada de sangue a sala estava. Então a Yuki se vira e cumprimenta a Miki com um sorriso no rosto. A sala estava toda vermelha e destruída, além dela também estar sozinha ali. A Miki fica vendo isso, enquanto a Yuki fica conversando com as suas amigas na sua imaginação. Lá estava um caos completo. As duas saem da sala e vão pro clube mais uma vez. A Yuki percebeu a expressão tensa da Miki, mas ela é rápida em falar que ela não estava nervosa nem nada do tipo. Elas continuam conversando enquanto caminham pelo corredor. Essa escola, na verdade, tinha que estar trancada o tempo todo. Lá fora, estava entupido de zumbis. Eles eram ex-alunos da escola e também professores. Os corredores estavam cheios de barricadas, e assim, as meninas conseguiam sobreviver nesse mundo que estava acabando. Enquanto as duas andam pelo corredor, a Yuki se distraiu com o vento de uma janela que estava aberta e foi fechar. Mas a janela tá dessa forma aí. Espero que pelo menos ela não tenha ficado com frio. Agora, nós vemos um flashback da Kurumi se lembrando da primavera antes do ataque dos zumbis acontecer. Ela não gostava muito de corrida, mas ela se juntou a um clube de atletismo porque ela gostava de um cara. Ela achou que esses dias iriam durar para sempre. Mas, enquanto eles estavam no telhado, o famoso senpai tentou agarrar ela, e quando ela olhou para ele, o cara simplesmente se transformou em um zumbi. Então o flash acaba quando ele avança nela. A Kurumi simplesmente acordou bem assustada durante a noite e começa a olhar para os lados. Tava todo mundo dormindo ali. No outro dia, quando todo mundo acorda, a Yuki fica lá dormindo. Todo mundo se levantou, então a Miki correu lá e abriu a porta chamando por ela. Mas a Yuki nem se mexe. Então a Miki pegou uma panela e começou a fazer um barulho para ela se levantar. Era a hora de tomar café da manhã, mas a Yuki diz pra Miki trazer comida pra ela. Só que a Miki não curte muito isso. E bom, o resultado disso foi ela levando a punchada na cabeça. Agora nós vemos as duas andando pelo corredor. A Yuki tava com um pouco de dor na cabeça, porque a Miki tacou a conchada nela. A Miki disse que tava todo mundo esperando por elas. Então de repente a Yuki sentiu um cheiro muito bom. E assim ela corre pra sala do clube. A Ri fez algo muito gostoso para elas comerem hoje. E a Yuki diz que hoje o dia estava começando muito bem. E assim elas comem todas juntas e até a Megumi estava ali. A Megumi estava um pouco preocupada em ganhar um pouco de peso e as meninas até acham que ela já era um pouco velha. E como consequência, teria a tendência a engordar mais. Ela fica com uma cara triste por esses comentários. Até mesmo o Tarumaru estava ali com a sua comidinha como de costume. A Megumi convidou a Yuki para uma aula individual. E assim, ela se levanta muito empolgada. Quando elas saem do clube para ir para a aula, a Kurumi, Miki e Yi ficam na sala do clube. De repente, a Nikki começou a falar em como viu a Yuki conversando sozinha na sala de aula. A Nikki acha que elas precisavam fazer alguma coisa sobre isso, porque elas têm medo que algo possa acontecer com a Yuki. Ela tá vivendo no mundo da lua, mas a Ri não acha que ela corria nenhum perigo ali. Ela acha até que era melhor a Yuki permanecer acreditando que estava tudo bem na sua bolha, feliz, porque o mundo estava acabado. Elas vão ficar de olho nela ao invés de interferir e querer mostrar o mundo verdadeiro que ninguém merecia. A Nikki concordou com isso, mas a Kurumi não fala nada sobre essa situação e apenas se levanta e sai com a sua pá. Ela diz que vai patrulhar como de costume, e as suas amigas dizem para ela tomar cuidado. Agora nós vemos a Yuki e a Megumi tendo a sua aula. A Yuki fica sentada enquanto a Megumi fica escrevendo na lousa e pede para ela responder alguns problemas. A Yuki de fato responde tudo com muito carinho, mas ela errou todas as respostas. A Miki e a Ri estavam organizando todas as comidas e suprimentos que elas tinham no clube. A Ri pergunta para ela por quanto tempo ela achava que toda essa coisa de zumbi iria durar. Elas queriam que isso fosse um caso isolado nessa cidade, mas a Miki não acredita muito nisso. Ela acha que era por toda a parte que isso estava acontecendo. Só que a Ri queria ser mais otimista e queria acreditar que isso não era no mundo todo. Ela acredita que a ajuda vai chegar em breve, mas, olhando toda essa situação e o tempo que passou, provavelmente a ajuda não vai chegar. Elas têm suprimentos limitados e uma hora ou outra elas vão precisar fazer alguma coisa para arrumar isso. A Kurumi fica nos corredores, só de olho para ver se nenhum zumbi passa pelas barricadas.
Ela até acredita que poderia matar um dos zumbis que estava ali do outro lado, mas ela hesita por um momento e ficou pensando em como eles não eram humanos. Então ela subiu na barricada, distrai eles com uma bolinha de ping-pong, e quando o zumbi fica distraído, ela pula atrás e taca uma pasada na cabeça do zumbi. No momento que era para ela finalizar ele, ela começou a hesitar mais uma vez. A zumbi quase pega ela, mas a Kurumi volta à realidade e finaliza o zumbi.